Oi gente, aqui é o Lucas e durante muito tempo os apologistas católicos disseram que eu sou herege, que eu vou pro inferno, que eu vou queimar pelos séculos dos séculos, porque eu sou um protestante rebelado, filho de Lutero, filho da serpente também, porque os protestantes odeiam Maria, não é mesmo? Falavam que tinha que voltar à Inquisição pra pegar a gente, falavam um monte de coisa. Há 15 anos eu ouvindo esse tipo de ataque da parte deles, até que finalmente eu, pro meu alívio de consciência, eu me deparo com esse maravilhoso vídeo aqui do Papa Francisco dizendo: fica tranquilo, todas as religiões levam a Deus, então mesmo se você não for um bom católico, não tem problema, você no final vai para o céu, porque no fim das contas, todas as religiões levam a Deus, então até o protestantismo também. Então eu estou muito feliz com a notícia dessas, agora eu posso realmente dormir tranquilo, né, durante a noite, porque se o Papa infalível disse isso, então quem são esses catolegos aí de internet para dizer o contrário, não é mesmo? Antes de colocar o vídeo aqui para rodar, só mostrar para vocês que esse vídeo tá nesse canal católico aqui, um canal muito conhecido, por sinal, com quase 100 mil inscritos, História e Fé Católica, Lorenzo Lazarotto. Já inclusive me pediram para fazer react desse canal, mas acho que eu nem vou precisar, né? Porque se ele mesmo tá fazendo esse favor pra gente, que é mostrar todo que o Papa não é infalível, então, né? Eu acho que ele tá prestando favor, né? Tem até vídeo do ex-pastor aqui, claro, né? Como que não, né? E vários outros conteúdos maravilhosos aqui, né? Da fé católica. E, então é um canal católico que tá postando essas frases do Papa. Só pra ficar claro que não é nenhum protestante que foi lá, adulterou a tradução, botou legenda errada ali, só pra falsificar documentos contra a Santa Igreja Católica Romana. Não, aqui a gente tá vendo o próprio canal católico fazendo isso e denunciando, mostrando o tamanho da heresia que o Papa disse. Então vamos lá pro vídeo ver. Você não é homem? Não dá pena. Vai. Não! Nossos comerciais, por favor. Opa, vídeo errado, foi mal, desculpa, disfarça, ninguém viu, depois eu corto. Então aqui, vamos voltar pro vídeo certo agora, né, não para as cenas de pugilato que a gente acabou de ver. Pelo menos aqui ninguém tacou a cadeira no Papa, embora se dependesse dos católicos aqui que assistiram o vídeo, eu acho que eles gostariam, né. Mas vamos ver o que ele vai dizer, vamos lá. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno ski, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Understood? Então tá aí, né, essas falas maravilhosas do Papa Francisco. Agora, como eu falei, eu posso dormir tranquilo daqui em diante, sabendo que mesmo sendo um protestante, rebelado, filho de Lutero, o monge alemão bêbado que se rebelou contra a Santa Igreja, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão, ainda assim eu serei salvo. Por quê? Porque todas as religiões levam para Deus, e se o Papa infalível disse isso, então realmente eu posso ficar tranquilo de hoje em diante, né? Ufa, agora acabou todos os meus medos de ir para o inferno eterno que eles acreditam. Inclusive, esse vídeo suscitou o ódio, né, dos próprios católicos aqui nos comentários. Aqui, esse daqui comentando: vários santos mártires morreram por se negarem a dizer o que esse senhor diz por livre e espontânea vontade. O Islã não leva a Deus, pois é obra do maligno. Para ser Papa, tem que pelo menos professar a fé católica, que jamais foi essa que ele ensina aí. É constrangedor. Esse outro aqui, eu gostei bastante do comentário dele. É difícil debater contra a sede vacantistas quando o Papa Francisco dá mais argumentos para eles. Exatamente. E depois eles falam que não existe divisão no catolicismo. Vocês podem ver que os próprios católicos estão divididos com o próprio Papa da igreja deles, o Papa infalível, e mesmo assim não, divididos são os protestantes, hereges, filhos de Lutero. Os católicos são totalmente unidos, ninguém pensa o contrário. Aí esse outro aqui falando que os papas conciliares são um castigo para nós. Esse outro aqui falando que nega toda a tradição da igreja católica ao longo de 2000 anos. Será que ele está certo e os milhares de papas, teólogos, bispos, arcebispos estão errados?
ele está errado. É engraçado que é a mesma coisa que eles falam em relação a Lutero, né? Incrível isso aqui, né? Esse outro aqui comentando: é assustador constatar que hoje, se você seguir o Papa da Igreja, você pode perder a sua alma. Essas palavras são assustadoras. Religiões humanas levam ao inferno. Aí esse outro aqui: mas por que mártires morreram para não negar Cristo? Esse outro aqui não quer nem comentar. Esse outro falando absurdos e absurdos. Esse daqui tá até rezando um pouco pelo Papa, um Pai Nosso e um Ave Maria pelo Papa. Não, tá errado, né? Tem que rezar os 1000 Ave Marias lá do ex-pastor, né? E aí sim talvez funcione, né? Esse daqui tá rezando só um Ave Maria e ainda quer que o Papa deixe de ser herege. Com um Ave Maria só não vai adiantar, né? Por favor, faça a sua parte. Pelo menos reze 1000 Aves Maria pro Papa ser da sua igreja deixar de ser herege, né? Porque isso daqui não tá colaborando muito. Aí esse outro aqui comentando: Jesus é a cabeça da única igreja que ele fundou, portanto, só na igreja católica há salvação. Eles ensinando a doutrina católica para o Papa, veja só que bonito. Só a igreja católica leva para o céu, embora nem todo católico será salvo e nem todo clero será salvo. Aí esse outro falou que negou a Santíssima Trindade. Esse outro aqui falou que é motivo para excomunhão automática, né? O próprio Papa da igreja deles está excomungado. Você ouviu muito bem. O Papa é infalível, mas mesmo assim ele cometeu uma heresia digna de excomunhão, né? Veja só que paradoxal. Aqui esse outro aqui falando que, meu Deus, não posso acreditar que o Papa tenha dito isso. Nossa, eu também estou escandalizado, nunca imaginaria esse Papa aí dizendo essas coisas. Onde já se viu papas pregando heresias? Meu Deus do céu, estou escandalizado agora com uma notícia dessas. Quem diria que após quase 2000 anos pregando a doutrina certinha, todos os papas nunca erraram, nunca falaram heresia nenhuma, agora viria um papa pregando heresias desse tipo, né? Ainda bem que os papas da época de Lutero eram bonzinhos, nunca erraram nada. Esses sim eram os papas certos, infalíveis e inerrantes, não é mesmo? E agora esse daqui fala: a igreja nunca ensinou isso. Aí esse daqui comparando com Satanás. Esse outro aqui já está sendo convencido de que não existe papa depois de Pio XII, o sede-vacantismo conseguindo cada vez mais membros na igreja. Parabéns. Se por um segundo eu virei sede-vacantista, mas aí eu lembrei que esse é o plano dele, realmente o próprio Papa conspirando para derrubar a Santa Igreja Católica. Quem diria, não é mesmo? Esse aqui também já está atacando o Concílio Vaticano II, e aí assim por diante, né? Nem preciso ler mais nada. Vocês já viram que os próprios católicos, desse canal católico inclusive, eles estão revoltados com a fala do Papa, falando que todas as religiões eram para Deus, né? Todas são um caminho para levar a Deus. Não existe religião mais importante que a outra, não existe religião mais verdadeira do que a outra, né? E vocês católicos aqui nos comentários, tantas e tantas vezes me atacando, falando que a igreja católica é a única igreja de Cristo, a única verdadeira. Nós somos uma religião falsa, né? O próprio ex-pastor tem que ser avisado disso, porque ele falando qual das igrejas protestantes é a verdadeira. Tá aqui, ó, o próprio Papa da sua igreja falando que não existe religião mais verdadeira que a outra. Então como é que você pode falar, Eduardo Patifaria, que as igrejas protestantes que estão erradas, que a igreja católica é verdadeira? Que aprenda com o Papa da sua igreja. Pelo menos ele é infalível e você não. Aí depois é capaz deles falarem: não, mas o Papa não está falando ex-cátedra, porque ex-cátedra é só quando o Papa fala sobre assuntos de fé e moral. E como se isso aqui não fosse assuntos de fé, né? O cara está literalmente falando de salvação, que é o aspecto mais importante da fé, mais central da fé. E eles acham: não, isso aqui não tem nada de infalibilidade não, né? Isso aqui não tem nada a ver com a questão de fé, né? Imagina. E só para comparar aqui com algum bula, só para quem acha que não, isso aqui sempre foi a doutrina católica. Aqui, a bula Unam Sanctam, que do Papa Bonifácio VIII. Eu estou inclusive no outro site católico da Monfort, e olha o que eles vão falar, vou colocar mais um aqui, olha a forma que eles terminam a bula deles. Por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda a criatura humana estar sujeita ao pontífice romano. Então isso aqui, inclusive, foi escrito aqui no ano 1302, portanto foi escrito antes mesmo da revolta protestante que eles gostam de falar. Então, por que eles disseram que é absolutamente necessário a salvação estar sujeita ao Romano Pontífice? Isso daqui eles escreveram justamente para combater a Igreja Ortodoxa, porque os ortodoxos, como vocês sabem, eles não estão sujeitos ao Romano Pontífice. Então eles escreveram isso para falar que nem mesmo os ortodoxos da Igreja do Oriente estão salvos, né? Até eles estão condenados, fadados ao inferno. Aí eu me pergunto, né, se até mesmo os ortodoxos, por essa bula aqui, estavam fadados ao inferno, imagina os protestantes séculos mais tarde, imagina, né, imagina o que esse Papa aqui, o Bonifácio VIII, iria pensar dos muçulmanos, né? Iria pensar de outras religiões ali que o Papa citou nominalmente. Mas tem gente que fala que a Igreja Católica preserva as mesmas
mesmas doutrinas há 2000 anos, nunca mudou nada, nenhuma vírgula. É realmente a igreja fundada por Cristo, a igreja que preserva a tradição apostólica direitinho, desde a época do São Pedro, o primeiro papa da igreja, até os dias de hoje. É uma igreja maravilhosa. A gente tem que aplaudir aqui o Papa Francisco por mostrar pra gente como é que essa igreja guarda a tradição incorruptivelmente. E antes que alguém fale que isso é coisa do Papa modernista, do Papa herege, né, vamos ver aqui o que o próprio catecismo da igreja deles, que nenhum católico lê, vai dizer que vai exatamente na direção do que o Papa Francisco está falando aqui e contra aquilo que o Papa Bonifácio disse há 7 séculos atrás. Olha o que eles vão dizer aqui. Os que hoje nascem em comunidades provenientes de tais rupturas, falando justamente dos protestantes aqui no contexto, e os que vivem a fé de Cristo não podem ser acusados do pecado da divisão. A gente já leu aqui esse trecho aqui no nosso último vídeo, falando lá, o react do padre José Eduardo, né? Que eles próprios estão dizendo que os protestantes atuais não são culpados do pecado de divisão. E aí ele continua: a Igreja Católica abraça-os com respeito e caridade fraterna, justificados pela fé recebida pelo batismo e incorporados em Cristo, é a justo título que se honram com o nome de cristãos. E os filhos da Igreja Católica reconhecem-nos legitimamente como irmãos do Senhor. Ou seja, enquanto os apologistas católicos chamam a gente de hereges, de que estamos uma falsa igreja, somos divididos e blá, 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 aqui o próprio catecismo da igreja deles está falando que a gente não pode ser acusado do pecado de divisão, que a gente é justificado por causa do batismo, estamos incorporados em Cristo, somos legitimamente cristãos, honrados com o nome de cristãos e, portanto, somos reconhecidos legitimamente como irmãos no Senhor. É exatamente o contrário daquilo que os próprios católicos estão recriminando aqui no... Opa, não é esse daqui. Aqui no Papa... o que os próprios católicos estão recriminando acerca do Papa Francisco e ter dito aqui essas declarações, né? Por quê? Porque nem os católicos estudam, conhecem o próprio catecismo da igreja deles. E aqui a gente, vamos lá para mais trecho aqui. O Papa mencionou os muçulmanos. Olha que o próprio catecismo da igreja deles afirma aqui, verbete 841. Relações da igreja com os muçulmanos. O desígnio de salvação envolve igualmente os que reconhecem o Criador, entre os quais, em primeiro lugar, os muçulmanos que, declarando guardar a fé de Abraão, conosco adoram o Deus único e misericordioso que há de julgar os homens no último dia. Ou seja, a própria igreja católica, o próprio catecismo da igreja deles, falando explicitamente que a igreja católica e os muçulmanos adoram o mesmo Deus. E ainda tem gente que acha que isso é uma inovação do Papa Francisco, né? Que não conhece nem o próprio catecismo da igreja dele. Vamos lá. Aí, por ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante, o próprio Vaticano emitiu um selo comemorativo, aqui inclusive é um site católico que vai atacar isso aqui, vai atacar a própria igreja dele por estar elogiando a Reforma. E olha como é que é esse selo, olha que interessante. Eles colocam aqui uma figura de Martinho Lutero, juntamente com Philippe Melanchthon, e eles ali junto com Jesus aí na cruz e com uma Bíblia na mão, né? Aqui, inclusive, a própria Rádio Vaticano vai dizer: de joelhos à esquerda, Martinho Lutero com uma Bíblia, enquanto à direita está seu amigo Philippe Melanchthon, um dos maiores divulgadores da Reforma, tendo em mãos a Confissão de Augsburgo, o primeiro documento oficial dos princípios do protestantismo, né? Olha que interessante, né? A própria Igreja Católica, no documento oficial emitido por ela durante os 500 anos da Reforma Protestante, portanto ali em 2017, e colocando Martinho Lutero com uma Bíblia na mão, com Melanchthon com uma confissão de fé anticatólica nas mãos dele, junto aqui adorando o Cristo crucificado. Isso daqui deve ter sido um soco no estômago desses caras aqui que vivem atacando a gente nesse canal, né? Aí depois vai ter uma homília do Papa Francisco, aqui a primeira homília que ele fez em 2024, em 1º de janeiro de 2024, eu vou tirar um pouco do zoom aqui, ele fala um monte de coisa e no final ele vai fazer uma citação de que não foi a plenitude dos tempos que fez com que o Filho de Deus fosse enviado, mas ao invés foi o envio do Filho que fez jorrar a plenitude dos tempos. E aí, quem foi que disse isso? Quem foi? O tal de M. Lutero. Quem será que foi esse M. Lutero? Não, mas fica tranquilo, católico, que esse M. Lutero deve ser o Mário Lutero, o Marcelo Lutero, o Mariano Lutero. Fica tranquilo que isso daqui com certeza não tem nada a ver com aquele monge herege, rebelado, aquele bêbado que dividiu a igreja e que causou todos os males do mundo moderno, tudo comunismo, ateísmo, tudo que é homossexualismo, tudo do que existe de ruim no mundo moderno é tudo culpa
culpa desse monge rebelado que está queimando no fogo do inferno nesse momento, como viu a beata lá, a católica, nas visões que ela teve, que com certeza foram visões reais, não é mesmo? Assim como as aparições marianas também. E aqui, que com certeza esse M. Lutero não é. É esse mesmo monge aí que está queimando no inferno, que o Papa Francisco citou aqui nesse documento oficial da igreja, né? Com certeza não foi. Fica tranquilo que não tem nada a ver com ele. E aqui, só para quem não conhece a história, aqui estou num outro site católico que fala aqui da beata que teve a visão de Lutero no inferno. Inclusive eu já vi gente católica usar isso aqui como argumento em debate com a gente. Falou, olha, se o protestantismo é verdadeiro, como que a santa fulana de tal viu Lutero queimando no inferno? Nossa, meu Deus, acabou com a minha fé. Agora eu nunca mais vou conseguir dormir depois disso, já que a santa viu Lutero no inferno, que dirá da gente, né? Aí a gente já tá condenado, tá fadado já, né? Quer dizer, tava até o Papa Francisco dizer isso daqui, né? Agora a gente pode ficar tranquilo, agora o Lutero já saiu do inferno lá, já tá lá junto com Cristo, assim como tava no selo comemorativo, né? Que o próprio Vaticano emitiu. Então agora a gente já pode ficar tranquilo. E aqui eles mostram qual é que é a visão que a santa teve do Lutero no inferno. O anjo foi lá e apareceu para ela, dizendo, enquanto rezava, o anjo da guarda lhe apareceu e disse, levanta-te, pois esta é uma igreja protestante. E aí a santa, que não conhecia o Papa Francisco para saber que todas as religiões são iguais, todas levam a Deus, não existe uma mais importante ou que mais verdadeira do que a outra, ela realmente ficou assustada com isso, né? Como pode? Estou numa igreja protestante desses hereges. E aí o anjo acrescentou, mas eu quero fazer-te ver o local onde o M. Lutero foi condenado e a pena que sofreu em castigo do seu orgulho. E aí tá aqui a santa aqui, feito Lutero aqui, meu Deus do céu, eu não consigo, eu não posso com isso. Tá aqui uma visão ultra realista da visão que a santa teve no inferno. Tá aqui Lutero ajoelhado aqui com 2 capetas aqui do lado dele, né? E aí depois, olha a visão que eu tenho. Ele estava cercado por demônios que obrigavam a se ajoelhar, e todos, munidos de martelos, se esforçavam em vão em fincar em sua cabeça um grande prego. A irmã Serafina pensou, se o povo em festa visse essa cena dramática, certamente não tributariam honra, recordações, comemorações e festejos para o tal personagem. Inclusive não fariam também um selo comemorativo pela reforma, né? Também, provavelmente, né? Também não iriam citar na homilia deles, né? Mas enfim, continuando. Em seguida, quando se apresentou a ocasião, recordou às suas irmãs que vivessem na humildade e no recolhimento. Estava convencida de que Martinho Lutero fora punido no inferno, sobretudo por conta do primeiro pecado capital, o orgulho. Veja só que coisa, né? A visão ultra realista, com certeza que o próprio Deus enviou para ela para ver que ela estava no inferno, mas infelizmente o Papa Francisco não deve ter, né, não deve ter tido a mesma visão, né? Tá faltando aí o anjo, aquele mesmo anjo que mostrou para a santa lá que Lutero estava no inferno, deveria aparecer o Papa Francisco, né, naquela hora para mostrar, olha Lutero ajoelhado com um martelo fincado na cabeça dele, uma cabeça imaterial, né? Porque há alma fantasmagórica que tá lá queimando no inferno. Não sei como que conseguem pregar um prego em cima de uma cabeça imaterial, não é mesmo? É uma coisa assim para se pensar, mas o que importa é que o Papa Francisco não teve essa mesma visão. Infelizmente, né, o anjo lá que apareceu para a santa poderia ter aparecido para o Papa para evitar esses infortúnios, mas não quis aparecer. Quis aparecer só para a santa lá e deixou o líder infalível da igreja na mão, né, infelizmente, passando essa vergonha aí, constrangendo os próprios católicos nos comentários. E aqui outra frase aqui que eles adoram citar, esse padre aqui, o Padre Pio, que falou, não sabeis que o protestantismo também possui um fundador sobrenatural? Sabeis agora. Trata-se de um anjo e seu nome é Lúcifer. Infelizmente, o Papa Francisco também é daqueles que não sabem que o protestantismo possui um fundador sobrenatural, né? Porque ele falou que não, todas as religiões são iguais, leva a Deus, né? Não tem essa de mais importante, mais verdadeira que a outra, porque ele continua sem saber, né? Sabeis agora, trata-se de um anjo e seu nome é Lúcifer, né? Mas o Papa Francisco, infelizmente, não está entre os que sabem agora, né? Então eu preciso que alguém urgentemente avise que o Padre Pio disse isso daqui, mas o Padre Pio não era infalível, porque ele não era Papa, né? Então, entre ficar com o Padre Pio e com o Papa Francisco, eu prefiro ficar com o Papa Francisco, porque ele é infalível, não é mesmo? Então, se o Papa Francisco, que é infalível, disse que eu tô de boa como protestante, vou pro céu também, então eu posso ficar muito mais tranquilo com o que o Papa infalível disse, do que preocupado com aquilo que o Padre Pio aqui disse, né? Por mais que ele tivesse as tais chagas lá, né?
Aí tem gente que acredita nessa palhaçada ainda por cima, né? Ai. Enfim, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui por hoje. Tá aqui a maravilhosa Unidade Católica. É só você entrar aqui no vídeo deles de novo aqui. Opa, não esse, não. Essas cenas de pugilato aqui. Mas esse daqui, é só você entrar aqui nesse canal aqui católico, ler os comentários, que você vai ver como a unidade da Santa Igreja Católica Romana é uma coisa assim formidável. É de lacrimejar os olhos. Você vê, né, até que ponto os católicos são unidos com o próprio Papa, o Sumo Pontífice, né, o líder da igreja deles, o sucessor da Cátedra de São Pedro, tá aqui, né? Os caras não são unidos nem mesmo com o próprio Papa deles e ainda querem dizer que nós, protestantes, que somos desunidos, né? Enfim, é uma maravilha, né? A fé católica aqui dando um exemplo de como ser unido e de como guardar as mesmas doutrinas de 2000 anos, né? Parabéns. Agora eu tô quase colocando a estátua do Papa Francisco aqui atrás, vou colocar no cenário, assim como eles colocaram uma estátua enorme do Lutero no Vaticano, eu vou colocar também uma do Papa Francisco aqui atrás, né? Já que depois desse show aqui que o Papa deu pra gente, né? Que até me deixou mais tranquilo, como eu falei. Então, nada mais justo do que eu colocar aqui uma imagem de gesso enorme aqui do Papa Francisco, né? Em homenagem a ele também. Mas enquanto eles estão preparando o gesso aqui, vocês não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos ainda, de dar um like nesse vídeo aqui, compartilhar, joga aí nos grupos católicos, que eles devem ficar felizes da vida aqui com uma notícia dessas. Então manda para aquele seu amigo católico tridentino que fala que você é um herege, que vai queimar no fogo do inferno, que ataca a Santa Igreja. Mostra esse vídeo aqui para eles. E também não se esqueça que no primeiro comentário fixado desse vídeo vai estar o link pro meu grupo fechado do WhatsApp para você ser notificado sempre que houver um novo vídeo, live, artigo sobre esse tema, sobre qualquer outro. E aqui também coloca aqui, deixa o seu comentário aqui sobre isso. E aqui eu respondo todo mundo que tiver qualquer pergunta, dúvida sobre qualquer coisa, que pergunte com educação e respeito. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou. Você não é Não homem. dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor.